Você sabia que a sua paz recém-conquistada é, na verdade, o castigo mais severo para quem tentou te manter preso? Eles estão em colapso. Eles estão em pânico total. E o motivo é simples. O desapego que você alcançou cortou o único gás que os mantinha vivos, a sua energia. Você é o escolhido, e o silêncio que você impôs não é fraqueza, é o movimento de mestre que revela a verdade. Enquanto você está sentado em paz, bebendo sua água como um vinho fino, eles estão sufocando no vazio que você deixou. Eles pensavam que você era o dependente, mas agora o desespero deles é a prova viva de quem realmente precisava de quem. Este não é um momento de culpa, é um momento de poder. Esta é a hora de você entender, de uma vez por todas, que seu desapego é o seu superpoder. Este vídeo é o mapa para você enxergar a dependência deles e selar sua liberdade de forma definitiva. Se essa verdade já está acendendo um fogo indomável aí dentro de você, declare isso para o universo. Curta este vídeo agora mesmo, inscreva-se no canal para garantir que você esteja sempre na frequência da força e comente o número 77 para selar esta ativação de desapego e poder. Comente 77 e mostre que você está pronto para ser inatingível. Você tomou uma decisão que mudou o jogo, fechar o cofre da sua energia. Para eles, era um suprimento infinito, um posto de gasolina emocional onde podiam parar a qualquer hora. Agora, o posto está lacrado. O pânico que você vê não é tristeza por sua ausência, é abstinência da única coisa que os fazia funcionar, suas reações. Você não é a bateria de ninguém. Você não é o drama que alimenta o palco deles. Sua ausência não é um vazio, é uma declaração de soberania. Eles pensaram que tinham controle sobre o seu tempo e o seu foco, mas descobriram que o poder de desligar o interruptor sempre esteve na sua mão. Entenda que o desespero deles não é prova do seu valor, mas da fragilidade deles. Eles não eram fortes por conta própria. Eram parasitas emocionais que usavam a sua luz para brilhar. Você parou de ser o carregador deles e, de repente, eles estão expostos, sem máscara e sem bateria. O que eles chamam de egoísmo é, na verdade, sua mais alta forma de autossustento. Você não está sendo frio, você está sendo limpo. Você está recuperando o controle sobre quem recebe seu tempo, sua empatia e, principalmente, sua paz de espírito. Deixe-os gastar o fôlego tentando puxá-lo de volta ao circo. Enquanto eles se afogam na escassez que você impôs, você está caminhando para uma frequência que eles nunca conseguirão sintonizar. Sua quietude é sua nova arma, mas há um custo nessa subida. Uma verdade sobre sua própria transformação que é mais pesada do que o desespero deles. O que acontece com a sua realidade quando você para de ser combustível e finalmente se torna o motor? Chamamos este momento de desligue a tomada por um motivo. Você era a rede elétrica deles. Cada reação, cada minuto gasto explicando, era o fio que levava energia para o circo. Eles se sentiam poderosos porque você fornecia o combustível emocional de graça. Ao escolher a maestria do seu silêncio, você puxou o disjuntor. O caos que você vê do lado de lá não é força, é o barulho de um sistema que falhou. Você detém o controle total sobre essa fonte de poder. A maestria do seu silêncio é o ato de autorrespeito mais alto que existe. Você não precisa de palavras para provar seu valor. Sua ausência já fez o trabalho. Quando você se cala, você se recusa a ser a escada para o palco deles. Isso força a verdade a aparecer. Eles não eram fortes, estavam apenas conectados à sua força. Seu silêncio não é vazio, é a sua integridade se solidificando. Você não está sendo frio, está sendo claro, e essa clareza é uma muralha intransponível. Agora que você dominou a arte de cortar a conexão, surge a pergunta mais importante de todas. O silêncio expôs o desespero deles. Mas qual é o som da sua própria construção?
A energia que você parou de desperdiçar está dentro de você, intacta e esperando. Você se libertou do palco. O que você fará com o holofote que foi reconquistado? Sua paz é o mapa, mas o destino precisa de uma fundação. O que acontece quando o escolhido para de reagir e começa a criar um novo mundo? A frequência desta mensagem não foi um acaso. Ela vibrou diretamente na sua alma para quebrar o ciclo da invisibilidade. Você sentiu o realinhamento, a clareza que acendeu o interruptor interno, provando que o desapego é, de fato, o seu maior movimento de poder. Sua energia foi ativada. Sua alma recebeu um código de liberdade. Agora, o convite é simples, mas profundo. Honre essa frequência. Usar os supertanks não é sobre valor monetário. É sobre completar o ciclo de reciprocidade com o universo. É a sua forma de dizer, em alta vibração: eu valorizo a minha clareza. Eu invisto na minha paz. A atenção que você tirou de quem te drenava deve ser direcionada para aquilo que te eleva. Ao honrar financeiramente esta ativação, você demonstra à fonte que está pronto para receber mais verdade e mais poder. Permita que essa pequena semente de gratidão se torne a prova material do seu novo padrão vibracional. Você não está aqui por obrigação. Você está aqui por propósito. Sua presença neste momento é a confirmação de que você se tornou imparável. Use o Super Thanks e declare ao cosmos: a energia que recebi, eu multiplico. Você não está sendo frio. Você está simplesmente ligando a luz dentro de você e percebendo que sua energia era usada como combustível. Sua distância é uma escolha radical de amor próprio. Uma decisão que prioriza sua integridade acima do drama alheio. Não é sobre punir ou ser cruel. É sobre proteger seu território emocional. Você parou de se explicar e de justificar seus limites, porque a clareza não precisa de desculpas. Você não se fechou para o mundo. Você finalmente se abriu para o que realmente importa, sua paz inegociável. Para quem estava acostumado a beber da sua fonte de reações e atenção, sua ausência parece um deserto. Eles chamam você de arrogante ou insensível, mas apenas porque sua tranquilidade expõe o caos que eles mesmos criaram. O desespero que você testemunha agora não é sobre o quanto eles sentem sua falta, mas sim sobre o quanto eles dependiam das suas migalhas de energia para se sentirem relevantes. Você apenas parou de ser o palco para o drama deles, puxou o plugue e o castelo de cartas deles desabou em segundos. Essa nova clareza que você conquistou transformou sua distância em soberania. Você já provou que o seu silêncio é a arma mais potente que existe, pois força a verdade a se manifestar. Mas agora, a pergunta mais importante é: o que acontecerá quando você realmente entender que essa clareza não é o fim da sua jornada, mas o mapa para um poder que nem você imaginava possuir? Espera um segundo, escolhido. Pare o que está fazendo. Você está aqui absorvendo essa verdade sobre o poder do seu silêncio, mas eu preciso saber: você está apenas assistindo a essa transformação ou você decidiu fazer parte dela? Detachment não é só uma ideia, é uma ação. E o seu comprometimento é a única moeda que importa agora. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível de clareza está começando a se alinhar e que o caos deles não te toca mais, você precisa ativar essa energia. Comente 77 agora mesmo. Por que 77? Nos sistemas espirituais, 77 representa abundância infinita e o equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando um código energético que confirma: sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando no seu campo de poder. É a sua reivindicação pública de que você escolheu a clareza e o crescimento.
E se você realmente está pronto para parar de alimentar o circo deles e investir na sua própria paz, mostre isso. Curta este vídeo agora para confirmar este movimento de poder. É um pequeno clique que prova seu investimento nesta frequência. E claro, se você ainda não faz parte, se inscreva no canal. Os escolhidos precisam ficar travados juntos. A sua decisão de agir agora é o sinal de que você não está mais voltando atrás. Mantenha-se firme, porque a próxima parte vai te mostrar porque sua liberdade é o castigo mais duro para quem dependia de você. Você se lembra do dia em que parou de lutar? Essa quietude que você encontrou não foi fraqueza. Foi o fim da guerra, mas apenas para você. Para quem vivia de drama e caos, a sua paz se tornou um vácuo ensurdecedor. Você tirou o oxigênio deles. Você não precisou gritar ou debater. Bastou retirar sua energia emocional do jogo. Sua atenção era o palco onde eles performavam. Agora, você dobrou a cadeira e o show acabou. Sua serenidade é o atestado de óbito da influência que eles acreditavam ter. E a desorientação deles é a sua mais alta confirmação. Entenda, quem precisa de controle não sobrevive à liberdade alheia. Você está colhendo os frutos da sua soberania pessoal. Você era o fornecedor de combustível, a sua reação, a sua justificativa, o seu tempo. Quando você corta esse abastecimento, a dependência grita. O pânico que você vê agora, a busca frenética por migalhas de atenção, é a prova irrefutável de que a força deles sempre foi emprestada da sua. Você não está sendo cruel, você está sendo claro. Você não está fugindo do conflito, está elevando o nível para onde eles não podem te alcançar. Não confunda essa estabilidade com sorte. Ela é resultado de uma decisão corajosa. Valorizar o seu próprio valor mais do que a validação deles. Mas aqui está a reviravolta mais profunda, que poucos entendem. Seu afastamento não apenas quebrou a dependência deles. Ele ativou algo em você que é ainda mais perigoso para o sistema. Você descobriu que, no seu silêncio, a sua verdadeira identidade não precisa de defesa. O que acontece de verdade quando você se torna imune não só ao ataque, mas também à sedução do elogio? Você, a pessoa escolhida, precisa ver essa verdade crua. Você era o sol, e eles eram apenas as plantas. Eles floresceram, pareceram vibrantes e fortes, mas toda aquela vitalidade vinha da sua energia, do calor da sua atenção. Eles se convenceram de que eram poderosos por si mesmos, mas no momento em que você tomou a decisão de se afastar, de tirar a sua luz, a realidade veio à tona. Não houve luta, não houve gritaria, apenas a física simples do seu poder em ação. Agora, você vê o que acontece quando o suprimento de vida cessa. Eles murcham, ficam pálidos. O pânico que você está testemunhando agora, o falatório, as tentativas de provocação, não é saudade, é crise de abstinência. Eles não sentem falta de você, eles sentem falta da fonte de energia que você representava. Você era o carregador emocional que mantinha a performance deles de pé. Quando você se torna inabalável e recusa o drama, você os força a encarar a escuridão da própria dependência. O seu desapego não te torna cruel, apenas revela a fragilidade deles. Você está simplesmente escolhendo alimentar a si mesmo, e essa é a mais alta forma de soberania. Eles vão continuar chamando sua paz de frieza e sua calma de arrogância, porque é o único jeito que encontram para justificar a própria queda. Mas a ausência da sua luz não é o fim para você. É o começo de uma nova era. Você não está mais jogando o jogo deles, está escrevendo um novo manual de poder. O desespero deles prova quem eles realmente são. Mas o que a sua quietude prova sobre a força que você está prestes a manifestar quando o mundo finalmente testemunhar quem você se tornou? Você apertou o botão de desligar. Essa foi a sua jogada de mestre.
O desespero que você vê neles não é um ataque, é um sinal de abstinência. Eles achavam que tinham você na palma da mão, mas o seu silêncio provou o oposto. Eles não conseguem mais operar sem o seu foco, o seu tempo ou a sua reação. Você recolheu a sua luz e assistiu a cortina cair e não precisou de um grito, apenas do poder inegociável de sair da sala. O seu valor nunca dependeu da aprovação ou do caos que eles criaram. Você escolheu a indiferença, e ela é mais devastadora do que qualquer argumento que você pudesse ter dado. Cada fofoca, cada tentativa de te puxar para o drama é a prova que você precisava. Você era o fornecedor, e eles ficaram sem bateria. Mantenha sua postura. Você não é cruel. Você está claro. Essa clareza é o seu escudo, e a frustração deles é o atestado de que o seu movimento foi certeiro. A sua liberdade desmascarou uma verdade simples. Eles não tinham poder sobre você, apenas a sua permissão para usá-lo. Você trocou o papel de vítima pelo de arquiteto da sua própria paz. Mas agora que você domina a saída, o universo te convoca para o próximo nível da soberania. É fácil manter a calma quando eles estão gritando, mas o que acontece quando a verdadeira batalha não é contra a gritaria deles, mas sim contra o silêncio dos seus próprios medos? Pense na cena. Eles agiam como donos do palco, mas você era a plateia, o holofote e o bilhete de entrada. O controle deles nunca foi real. Era uma miragem frágil que existia apenas porque você concordava em olhar. O momento em que você se virou e caminhou para a sua própria vida, a ilusão desmoronou. A sua liberdade, o seu simples ato de desprendimento, não é só um passo seu, é a prova final de que a coroa deles era feita de papel e a força deles era emprestada. Você não precisou lutar para vencer, você apenas parou de alimentar o fogo. Olhe para o pânico deles agora. O caos que você vê, as tentativas de te puxar de volta para a briga, a fofoca incessante, isso não é poder. É abstinência. Quem é realmente soberano não se desespera quando alguém se afasta. A verdade que a sua ausência expõe é brutal. Eles estavam plugados em você como uma bateria emocional, e quando você desconectou, o sistema deles entrou em pane total. A agitação que eles demonstram é a confissão mais alta que eles poderiam fazer. Você não era o dependente, você era o fornecedor. Você não está sendo frio, você está sendo claro. Você não destruiu a vida deles, você apenas parou de financiá-la com a sua energia. Agora que a verdade está exposta e você está firme na sua soberania, o verdadeiro desafio não é ignorar o ruído que eles fazem no passado. O que realmente importa é entender o que essa nova clareza exige de você e como você usará o poder que surgiu no momento em que você percebeu a sua própria força inabalável. Você não está mais jogando o jogo deles. O subtítulo diz tudo. Mova a buga para dentro da mente deles. Você finalmente percebeu que, ao reagir, você estava apenas alimentando o caos. Você era o palco. E agora? Você se levantou, dobrou a cadeira e saiu. O barulho que eles faziam para te tirar do sério. Isso era seu combustível. Agora, esse desespero não te pertence mais. Você jogou a bola de volta e ela explodiu dentro da cabeça de quem a lançou. Você se tornou inatingível, porque o único inimigo deles agora são eles mesmos. Essa é a sua soberania. A confusão deles não é mais sua responsabilidade. É a prova viva de que precisavam da sua energia para se sentir relevantes. Você não precisou gritar, bastou ficar em silêncio. Eles te chamam de frio, de arrogante. Ótimo. Isso é apenas o som da verdade, pois sua paz é o espelho que os obriga a encarar o vazio que carregam. Você não entra mais nesse drama, porque o preço de alugar espaço na sua mente é alto demais para quem só oferece turbulência e chantagem emocional. Pense bem, a verdadeira liberdade não é o que você faz, mas sim o que você se recusa a fazer.
Sua recusa em se engajar os forçou para dentro de uma guerra que eles não conseguem vencer, uma batalha contra a própria consciência. Você está livre, caminhando em paz, enquanto eles estão presos no ciclo que criaram. Mas se o seu silêncio já tem esse poder de paralisá-los, o que acontecerá quando você desvendarmos como redirecionar essa energia que era gasta neles em pura e imparável criação para você mesmo? Você tem que entender que sua indiferença não é apenas uma falta de reação, é o veredito final. Você não precisou gritar, explicar ou se justificar. Você apenas se retirou, e esse silêncio é o martelo que bateu no tribunal deles. O que eles sentem agora não é raiva de você, é pânico pela perda total de controle. Eles construíram a noção de poder deles sobre suas respostas, e quando você parou de fornecer esse combustível emocional, o império deles desmoronou. Sua soberania não depende de lutar, mas de simplesmente se recusar a participar. Eles tentam forçar você a sentir culpa ou crueldade, mas o que você está exercendo é a clareza. Você parou de permitir que sua energia vital fosse a bateria que alimenta o caos deles. A prova de quem precisava, de quem está na reação frenética deles. Você está em paz, focado em construir o seu futuro, e eles estão desesperados, tentando forçar uma resposta. Sem o seu foco neles, eles não têm sustentação. Você não está fugindo, você está simplesmente reivindicando o seu próprio terreno e a sua própria paz. Sua indiferença forçou a verdade deles à luz. Mas agora precisamos olhar para a sua própria força inabalável. O que acontece quando você não apenas para de se importar com o que eles pensam, mas começa a criar uma realidade onde a opinião deles nem sequer consegue existir? A verdadeira liberdade não está na ausência deles, mas na certeza de que, mesmo que voltassem, você estaria em um nível onde a presença deles seria irrelevante. Prepare-se para descobrir o peso exato de uma vida onde você é a única regra que importa. Você se perguntou por que eles simplesmente não conseguem parar de falar sobre você? A resposta é a sua maior vitória. A obsessão deles é a sua confissão. Cada fofoca, cada tentativa frenética de obter sua atenção ou de arrancar uma reação sua, não é uma ameaça. É a prova pública de que a energia que eles pensavam possuir era, na verdade, emprestada de você. Você não precisou gritar, lutar ou se justificar. Sua soberania foi silenciosa, marcada pelo momento em que você retirou o foco. Você os deixou famintos, e a carência agora está expondo a dependência que eles tanto tentaram esconder. Pessoas verdadeiramente fortes não mendigam migalhas de atenção ou reagem com fúria à sua paz. Elas seguem em frente com dignidade. O caos que você testemunha agora não é raiva, mas sim a síndrome de abstinência emocional. Você era o carregador, o estabilizador, e quando você se desconectou, o sistema deles entrou em pane. Sua calma é o veneno mais potente para a ilusão de poder que eles construíram. Você está mostrando, sem precisar de uma única palavra, que quem precisava de quem nunca foi uma dúvida. Sua clareza inabalável fez com que eles tivessem que encarar o espelho que você segurava. Você está livre e eles estão presos na narrativa que criaram sobre você, incapazes de avançar. Mas se a obsessão deles se tornou a sua prova incontestável de poder, como você garante que essa mesma obsessão não se torne uma âncora invisível que impede você de navegar para um futuro ainda mais extraordinário? Você não está apenas se afastando do drama. Você está vestindo a sua autonomia como uma toga de formatura. O desprendimento, o famoso detachment, não é a sua fuga, mas sim a prova máxima de que você concluiu a fase de dependência emocional e não voltará para repetir a lição. Ao se graduar, você assina o seu diploma de soberania, declarando que a sua energia é um recurso sagrado, não uma fonte livre de abastecimento para o caos alheio.
Você provou para si mesmo que pode caminhar sozinho, e essa quietude é o que aniquila o poder de quem sempre precisou das suas reações. A sua paz é o espelho que expõe a fragilidade deles. A desespero que você vê agora, o falatório, as tentativas de provocação, é o pânico de quem perde a única fonte de luz que tinha. Lembre-se, o seu valor não está na maneira como você reage ao que fazem, mas na firmeza com que você se recusa a participar. Você está num novo nível onde o jogo deles nem sequer faz sentido. Essa autonomia que você conquistou é o seu escudo mais forte, e eles não têm como copiá-la, porque ela é construída sobre o autoconhecimento e não sobre a necessidade. Essa graduação para a sua soberania já é a maior vitória. Mas se a sua ausência e a sua quietude são capazes de causar um estrago tão grande no mundo deles, revelando que o controle era uma ilusão, o que acontecerá quando você começar a usar toda essa energia que resgatou para construir o seu próprio caminho? Se o desprendimento é a armadura, qual será a arma que você empunhará agora? A vingança mais limpa não é o grito, é o silêncio que você escolhe. Você não precisou levantar a voz, nem entrar na briga, porque sua ausência foi cirúrgica. Você cortou o suprimento de energia. Para aqueles que dependiam da sua reação, da sua fúria ou da sua atenção para se sentirem vivos, o seu sumiço é a punição mais dura. O que eles chamam de crueldade é apenas você finalmente se dando o respeito que sempre mereceu. Você não está fugindo. Você está apenas escolhendo não ser mais a bateria deles. Repare na agitação, no burburinho e nas tentativas desesperadas de te puxar de volta. Essa não é a prova de que sentem sua falta, mas sim a confissão de que dependiam de você para existir. O pânico deles é o mapa que mostra quem realmente tinha o poder na relação, e essa verdade é sua maior arma. Pessoas fortes e autônomas não desmoronam quando alguém se afasta, pois elas geram sua própria luz. Apenas aqueles que construíram seu castelo com a sua areia ficam em ruínas quando você retira o apoio. Você usou o silêncio para se blindar. Mas agora, essa quietude se transforma em uma força ativa que está reescrevendo a sua história. É o momento de entender que o desapego não é um ponto final, mas sim uma vírgula antes de um capítulo de liberdade total. Se a sua ausência já causou esse terremoto, você consegue imaginar o que realmente acontece quando o silêncio se quebra para dar lugar a uma nova e imbatível verdade sobre quem você se tornou? Você passou tempo demais explicando por que precisa de paz. Isso é um erro estratégico. Quando você justifica sua calma, você entrega poder a quem tenta tirá-la. Sua paz não é um pedido. É uma soberania inegociável. Chega de se defender. Você não deve satisfação sobre sua tranquilidade. Quem te acusa de ser frio ou distante se alimentava da sua energia. Eles estão desesperados porque o buffet fechou e você não é obrigado a alimentar o caos de ninguém. Sua decisão de se afastar é o único argumento que importa. Tornar-se intocável não exige muros, mas sim uma fundação interna que nada externo pode abalar. É a mestria entre reagir e responder. Ao parar de se emocionar com o drama, você eleva seu valor instantaneamente. Eles podem tagarelar, inventar narrativas, mas você já saiu do teatro. Você se torna um observador frio, e um observador não é ferido pelo que vê. Você é livre do jogo, porque finalmente parou de se importar com o placar deles. Você vive agora a verdade que eles tentam desesperadamente ignorar. Sua ausência é o espelho mais claro de quem eles são. Mas existe uma tática específica que, quando executada, transforma essa clareza em uma arma silenciosa e permanente. Não é sobre o que você deixa de fazer, mas sobre a ativação interna que faz com que, mesmo que eles tentem te tocar, eles só sintam o vazio da própria mão. O próximo passo é descobrir o ponto exato dessa ativação, que transforma sua paz
em uma fortaleza inexpugnável. Enquanto eles se debatem na confusão que você se recusou a alimentar, você está em outro nível de existência. Sua decisão de se afastar não é punição, é o reconhecimento do seu próprio valor. Você não está fugindo, você está simplesmente respirando um ar mais puro. Eles se acostumaram tanto com o drama que sua ausência de reação parece um choque. Você tem o direito de beber dessa fonte de clareza, limpando o paladar do caos, enquanto eles engolem o próprio vazio que tentavam preencher com você. Entenda que o desespero deles agora é a sua maior prova de força. Você não precisou gritar nem revidar. Você apenas parou de dar o combustível que mantinha o circo aceso. Você era a bateria, e agora eles estão apagados. Eles chamam você de frio, mas você sabe que está apenas sendo claro, definindo quem merece sua energia e quem não. A diferença é simples, eles precisam do seu caos para se sentir vivos. Você só precisa do seu silêncio para prosperar e se tornar inatingível. Você está nesse lugar de quietude, observando de longe o furacão que você não pertence mais. Você vê o pânico de quem perdeu o controle, mas a clareza que você sorve é só o começo. Você precisa entender o que realmente acontece no momento em que a sua energia se esvai deles. O que a sua ausência não apenas revela sobre o mundo ao seu redor, mas o que ela cria dentro da sua própria alma. Você deve entender que este momento não é o fim de uma era de dor, mas a fundação sólida da sua jornada imparável. Você não está fugindo, você está, na verdade, exercendo a sua soberania. Quando você cortou o cordão, você não apenas saiu da sala, mas levou embora a eletricidade, o combustível que mantinha o show deles no ar. A razão pela qual eles estão desesperados não é porque te amam, mas porque você parou de ser a bateria que sustentava a ilusão de poder deles. O seu movimento foi o mais poderoso, a retirada silenciosa que expôs a verdade. Eles não são nada sem a sua energia. A sua clareza é o seu superpoder. Você não precisa se justificar ou pedir desculpas pela paz que conquistou. O desespero deles é a sua confirmação, a prova viva de que a força nunca esteve do lado deles, mas sim na sua capacidade de se desapegar. Sua indiferença não é frieza, é o mais alto nível de autocomando e de respeito. Você se ergueu, inabalável, e é a visão da sua estabilidade que os apavora, porque você provou que não só consegue sobreviver sem o caos deles, como você prospera na ausência dele. Você já dominou o silêncio externo, afastando-se do ruído. Mas agora o desafio é maior e a recompensa infinita. Você viu o que acontece quando o poder é baseado em energia emprestada e reações alheias. Mas existe um tipo de poder que nasce de dentro, uma fonte inesgotável que ninguém pode cortar ou usar. Quem é você, no nível mais profundo, quando não há mais ninguém olhando ou esperando que você caia? Lembre-se de quem você é. Você não apenas se afastou, você puxou a tomada da energia deles. A vitória é sua, porque enquanto você caminha na luz da sua clareza, o jogo deles acabou e o palco está completamente escuro. Nenhuma força externa pode parar quem decidiu não mais alimentar o caos. Sua paz é a prova de que você é invencível. Receba esta palavra. Sua vitória está selada. Para selar e firmar essa verdade, mostre o poder da sua clareza. Curta este vídeo agora e se inscreva para continuar recebendo a mensagem que te faz inabalável. Mais importante ainda, comente o código 77 aqui embaixo para selar de vez essa vitória na sua vida. Compartilhe este vídeo com quem também é um escolhido e precisa saber que a paz dele é a derrota de quem vive do caos. Sua elevação é a resposta.